Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje, a quinta semana do nosso propósito, a nossa família na arca de Deus. E uma coisa eu tenho certeza no meu coração, Deus, Ele vai alcançar a sua família, Deus vai alcançar a sua casa e vai salvá-los para a glória e louvor do nosso Deus. E tudo isso depende de uma posição, de uma decisão do Senhor e da Senhora. Deus nos trouxe hoje uma palavra muito forte, uma palavra que fala sobre o reinado do rei Josias, um jovem rei que fez a escolha certa, tomou a melhor decisão da sua vida, o qual Deus deu a ele, por essa escolha e decisão, um reinado abençoado, um reinado próspero, iluminado pelo nosso Deus. E tudo isso porque esse jovem rei tomou uma decisão, escolheu seguir o caminho de Deus. Não tomou para si exemplos ruins, não tomou para si o exemplo de seu pai e seu avô, não, mas tomou o exemplo de um rei, que foi um belo de um rei, um ótimo rei, o rei Davi. Davi teve seus erros, suas falhas, sim, mas era a menina dos olhos de Deus, porque o coração era voltado para Deus. E é isso que Deus deseja de mim e de você, um coração voltado para Ele, sincero e verdadeiro. E com isso Deus, Ele se manifesta e se revela na nossa vida. E nos usa como um canal de bênção para alcançar não só a nossa família, não só a nossa casa, mas todos aqueles que estão em volta de nós. Mas para que você entenda o que Deus quer falar contigo, a importância da decisão certa. Olha o que está escrito, segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 3. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Presta muita atenção. Josias, ele vira rei com 8 anos de idade. Josias só teve péssimos exemplos. Seu pai foi um péssimo rei, seu avô foi um péssimo rei, todos eles andaram contra a palavra de Deus, em desobediência, em contrariedade à palavra do Senhor. Mas Josias, ele não tomou esses exemplos para si, não. Ele tomou o exemplo daqueles que obedeceram e temeram ao Senhor. E por isso Deus foi com ele. É assim que Josias assume o reinado. Algum tempo depois ele manda reconstruir o templo de Deus. Porque algum tempo depois, porque ele estava amadurecendo, criando idade. E assim que ele cria idade, ele dá uma ordem para reconstruir a casa de Deus, restaurar o altar de Deus, o templo do Senhor. E com essa ordem é encontrado o livro da lei, o livro da aliança. Quando esse livro é encontrado, Josias manda averiguar se é realmente o livro de Deus. E tendo a confirmação, ele junta todo o povo de Israel e começa a ler o que está escrito no livro da aliança. E ao ele ler, o povo começa a se voltar para Deus. O povo que estava longe de Deus, o povo que estava indo contra a palavra de Deus. Só em Josias ler a palavra, anunciar a palavra de Deus, o povo começou a se arrepender do seu mau caminho, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida que estavam levando e se voltaram para Deus. E ali Josias faz uma aliança com o Senhor e leva o povo a ter uma aliança, e o povo adere a essa aliança. O povo decide, através de Josias,
a caminhar, a viver a palavra de Deus, a fazer do Senhor nosso Deus o seu Senhor. Um povo que estava longe, um povo que se perdeu do caminho da verdade por causa dos seus reis que se corromperam. Mas o rei certo, a pessoa certa, com a decisão certa, com a escolha correta, ela consegue salvar a si e levar as demais vidas à salvação. Deus te permitiu ser plantado na casa dele. Deus tem permitido você ouvir a palavra, você ser ensinado da palavra. Não é apenas para o Senhor, para a Senhora ser salvo, não. É para que todos ao seu envolto sejam salvos. É para que todos que estão envoltos a Senhora e o Senhor sejam alcançados por essa graça que te alcançou. Mas para isso se suceder, é necessário uma escolha, uma decisão, que parte apenas, exclusivamente da Senhora e do Senhor. A sua decisão, a sua escolha, vai salvar a sua vida e salvar aqueles que estão envoltos de todos vocês. Eu tenho feito a minha parte. Todos os domingos, de cima do altar, eu tenho feito essa oração. Eu tenho lhe apresentado a palavra de Deus. Porque, da mesma forma que eu tenho a certeza que Deus tem me salvado, eu quero que Ele te salve. Eu quero que você encontre essa graça que eu tenho encontrado. Eu quero que você receba da parte de Deus a paz, a alegria, a plenitude, que apenas vem exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então tenha uma vida com Deus e leve a sua família, leve aqueles que estão envoltos ao Senhor e o Senhor a terem um encontro, uma vida, uma intimidade com Deus, através do seu testemunho, através do evangelho que você não tem só falado, mas tem vivido e mostrado com a sua própria vida. Amém, gente? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, lhe convidar a orar comigo, a unir a sua fé comigo e juntos invocarmos o nome do nosso Deus. Pois certamente, esse Deus que eu tenho lhe apresentado e lhe falado todo esse tempo, Ele quer e vai se apresentar a ti, como também a sua família. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, poderoso é o teu nome. Meu Pai, o Senhor nos trouxe essa palavra. O Senhor nos revelou essa palavra ao nosso coração, para que nós viéssemos a entender que, independente dos exemplos ruins que estão em volta da gente, nós podemos mudar a trajetória da nossa vida. Nós podemos mudar aquilo que está em volta de cada um de nós. Tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão. Por isso nós buscamos a tua sabedoria. Por isso nós buscamos a luz que vem do Senhor, pois essa luz nos ilumina. Essa luz nos mostra qual o caminho trilhar, o caminho da salvação, o caminho da transformação, da conversão. Por isso nós lhe pedimos, meu Pai, da mesma forma que o Senhor foi com Josias e fez com que ele levasse o povo a se voltar ao Senhor, que o Senhor nos dê força, para que nós não venhamos nos desviar dos seus caminhos, da sua palavra, mas também venhamos ter condições de levar toda a nossa casa, toda a nossa família a ter um encontro contigo. Meu Pai, lutas vêm de todos os lados, batalhas têm se levantado, inúmeras e mais inúmeras batalhas, mas uma coisa nós temos certeza no nosso coração: não temos batalhado sozinho, não temos lutado sozinho, pelo contrário, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. Por isso, eu lhe peço agora, meu Pai, envie um anjo com a espada desembainhada na casa dessa senhora, desse senhor que tem orado conosco. Envie um anjo com a espada desembainhada lá onde está o familiar pelo qual eles têm orado agora.
E em nome do Senhor Jesus, que as forças espirituais do mal, que esses espíritos imundos que têm influenciado essas vidas ao vício, ao engano, à destruição, que esse mal seja vencido e derrotado. Que todo mal feito contra essa casa, contra essa família, meu Pai, seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o Senhor quebrou em Josias a maldição que levava todos os seus antepassados a se desviarem do seu caminho. Meu Pai, que o mesmo se suceda nessa casa, nesse lar. Que toda essa maldição hereditária, toda essa maldição que vinha passando de geração em geração, seja quebrada, seja desfeita agora. Que os espíritos imundos, os espíritos de confusão, de sofrimento, de dor, de enfermidade, de loucura, de perturbação, em nome de Jesus, que saiam e nunca mais volte. Que os caminhos se abram, meu Pai, na vida do seu povo. Que as famílias sejam alcançadas e transformadas. Que vidas sejam tocadas e os testemunhos venham ser gerados a partir deste momento, a partir do momento da oração da fé, meu Pai. E que essa mulher, este homem, que tem derramado lágrimas e mais lágrimas de tristeza, sejam agora consolados e confortados pelo Teu Espírito. Que as lágrimas sejam convertidas em lágrimas de alegria, de certeza que o Senhor respondeu às nossas súplicas, os nossos clamores, em o nome de Jesus. E de cima do altar da Tua casa, meu Pai, eu estendo as mãos em direção ao seu povo e profetizo a salvação, a bênção nessa casa. Como o Senhor abençoou a Josias e a Israel, abençoa essa casa, abençoa esse lar, abençoa essa família, em nome de Jesus. E os que crêem digam amém, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, a nossa oração foi ouvida. O Deus que nós temos buscado alcançou a nossa casa. E a sua família estará servindo ao Senhor. Como Deus usou a Josias para levar uma nação a servi-lo, Deus vai te usar como instrumento de fé para salvar a sua casa em nome de Jesus. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.